Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo. Venho aqui para levar uma orientação, um esclarecimento diante de uma pergunta que me foi feita. Estou sempre sendo questionado e é muito bom você ouvir os questionamentos para levar as respostas e a resposta dentro dos princípios da verdade do Evangelho de Cristo, da Palavra de Deus. Uma pessoa me perguntou qual é a igreja de Deus, a verdadeira. E aí eu passei a aproveitar a oportunidade da pergunta para levar o ensino a essa pessoa, para levar ou o esclarecimento, para que essa pessoa venha chegar aonde Deus quer. Não é dentro do conhecimento de uma igreja, qual é a verdadeira, mas é no conhecimento da verdade, por onde o homem é salvo. Tá bom? Então, o caminho para Deus é o conhecimento da verdade. Não é dentro de uma igreja, sendo ela verdadeira ou a falsa. O caminho para Deus é o homem buscar o conhecimento da verdade. Porque Deus não deixou nenhuma direção para ninguém estar dentro de igreja, seja ela A, B, C, D, E, F, G, H e J, por aí vai, é muitas. Porque a direção de Deus para o povo, para o pecador, não é conduzi-lo a uma igreja. Deus orienta o pecador a conhecer a verdade, que vai libertá-lo e fazer dele membro da igreja, que é pessoas. Não tem igreja verdadeira de Deus dentro de nenhuma dessas que estão por aí se denominando a verdadeira igreja de Deus. Porque a gente vê o sistema religioso católico romano diz que é a verdadeira igreja de Deus. Aí daqui a pouco vem alguns do sistema religioso evangélico e também dizem que a igreja verdadeira é evangélica, né? A igreja A, B, C, no sistema evangélico. E aí vem outros e dizem, não, a igreja verdadeira de Deus é a igreja dos mormons, a igreja dos santos dos últimos dias, a igreja de Jesus Cristo. E cada um vai dizendo que sua instituição, que seu local onde congregam é a igreja de Deus. Só que isso não procede, a verdade não é essa, porque a igreja de Deus não é nenhum sistema religioso de nenhuma denominação. A igreja de Deus não é nenhum conjunto de doutrina de homem dentro de um estabelecimento, vivendo dentro da ordenança do sistema, que o homem determina, que o homem executa, elabora, né, formula, estabelece para o povo viver, como se fosse o povo de Deus, igreja de Deus, aquele local onde você, para ser de Deus, tem que estar ali dentro, fazer parte daquela instituição, ser daquele sistema, e estar submisso, praticando, sendo devoto a todas as obrigações, como se isso fosse a vida para Deus. Vamos aprender agora o que é que Deus quer que nós conheçamos. Deus não está preocupado em que você conheça a igreja verdadeira. Não foi a igreja que Ele mandou para você conhecer. Deus não mandou ninguém buscar qual é a igreja verdadeira para estar, para servir a Ele. Então essa pessoa me fez essa pergunta, perguntando a mim, irmão Wellington, me responda por favor, me tire uma dúvida. É tanta igreja, todo mundo diz que é de Deus, qual é a igreja verdadeira de Deus? E eu disse para ele, meu amigo, saia dessa confusão, pare de procurar a igreja verdadeira e vá buscar conhecer a verdade. Jesus não mandou ninguém ir para dentro de nenhuma igreja. Jesus não mandou ninguém procurar nenhuma igreja verdadeira e nem seguir a Deus e nem estar em Deus dentro de nenhuma igreja verdadeira. Jesus é a verdade. Nós temos que buscar conhecer a verdade. Foi o que Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E você só pode chegar a Deus por meio do conhecimento da verdade. Não é por meio de igreja nenhuma. Não é por meio de instituição nenhuma. Você está entendendo isso? Então, é banal, isso é vã. Isso só leva os simples a se perderem, que ficam preocupados em buscar, estar e procurar saber qual é a igreja verdadeira. A gente vê aí as pessoas, né? As pessoas aí, né, se gloriando de suas igrejas, né? Porque eu aqui sirvo a Deus, a minha igreja é uma igreja santa. A gente vê aí o pessoal se colocando aí firmado em Deus através das suas igrejas. Estão perdidos, continuam perdidos. Porque hoje, a briga hoje não é pelo conhecimento da verdade, é pela igreja. Qual é a igreja verdadeira, qual é o grupo mais de Deus, qual é o grupo que está dentro da igreja de Deus. Então, hoje a gente vê o pessoal
do sistema católico romano, não é? Dizendo não, a igreja verdadeira de Deus é a igreja católica. Foi essa a primeira igreja, a igreja que Deus levantou. Aí vem alguns adeptos do sistema religioso evangélico, como o pessoal da CCB, a Congregação Cristã do Brasil. Eles dizem que eles que são, não é, o povo verdadeiro de Deus, porque estão dentro dessa igreja, o Ministério CCB, Congregação Cristã do Brasil. E eles dizem que ali são eles, o povo verdadeiro, porque estão dentro dessa igreja. Aí a gente vê os adventistas do sétimo dia, dentro do sistema religioso evangélico, dizendo que a igreja verdadeira de Deus é a igreja adventista do sétimo dia, porque essa igreja é o remanescente, né? Eles dizem que eles são os que realmente guardam a lei. Aí vem agora alguns adeptos de outras religiões evangélicas, das igrejas batista, assembleia, congregacional, presbiteriana, cada um defendendo o seu ministério, sua igreja e sua regra de fé e prática que vivem dentro delas. Mas vamos agora esquecer tudo isso que isso é vã, vamos buscar o conhecimento da verdade. E por onde é que nós temos o conhecimento da verdade? Como nós podemos ser esclarecidos? Aonde está a verdade? A verdade é Jesus. A verdade está e é Cristo. Tudo aquilo que Jesus ensinou. Aí a gente agora vai examinar. Jesus ensinou a nós, ao mundo, às pessoas, buscar alguma igreja. Jesus ensinou que tem alguma igreja verdadeira. Jesus ensinou a alguém a buscar a Deus dentro de alguma igreja. Vamos aprender com Cristo o que foi que Jesus nos ensinou. Então essa pessoa que veio me perguntando, irmão Wellington, qual é a igreja verdadeira? Eu disse a ele, meu filho, não se preocupe em procurar a igreja verdadeira. Se preocupe em conhecer a verdade. É a verdade que Deus quer que nós conheçamos. Para que sejamos libertos e sejamos membro da igreja de Deus. Que não é nenhum sistema religioso. Nós temos que conhecer a verdade para ser membros da igreja de Deus. E nós, como igreja, foi nos dado o compromisso de pregar o Evangelho. Para que todo aquele que crê no Evangelho seja salvo. A salvação não é por nenhuma igreja, não é estar dentro de nenhuma igreja. A salvação é crer no Evangelho. O Evangelho, logo, é Cristo, porque o Evangelho não mostra a ninguém igreja. O Evangelho não leva ninguém a estar dentro de igreja. O Evangelho não leva ninguém a uma vida com Deus, vivendo prática, devoção, ritual, sacrifício, flagelos, obrigações, ordenança de igreja. O Evangelho nos leva ao conhecimento da verdade. É isso que nós precisamos conhecer. É isso que nós precisamos buscar. O conhecimento da verdade, não é o conhecimento de igreja verdadeira. A verdade de Deus que é Cristo. A verdade de Deus que é o que Jesus ensinou, para que a gente conheça e seja liberto. Tem muita gente aí defendendo, preocupado, pregando suas igrejas. Vivendo, consagrando, devotando sua vida às suas igrejas. Continuam perdidos, continuam no vã, porque não é essa a nossa preocupação que Deus quer que nós tenhamos. A vida com Deus, Ele não dirigiu ninguém a nenhuma igreja. Jesus não mandou ninguém a nenhuma igreja. Quando Jesus vai dizer, lá em Mateus 16, que Ele edificaria a sua igreja, não é? Sobre a pedra, a rocha, e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Jesus não falou ali de uma igreja, ministério, instituição do homem. Jesus, quando se referiu, edificarei a minha igreja, ele fala de pessoas que são edificadas nele, pelo conhecimento da palavra dele, pelo conhecimento dele, pela vida em devoção a ele, crendo nele, guardando a palavra dele, exercendo a fé nele, confiando e aguardando a promessa, a esperança por ele. É isso que Jesus está dizendo. A igreja que ele edifica nele mesmo, que ele é a rocha e as portas do inferno não prevalecem, não é uma igreja instituição, não é uma igreja ministério do homem, seja qual for ele, Assembleia Batista, a Igreja Católica, a Igreja dos Mormons, a Igreja dos Adventistas, a Igreja do Testemunho de Jeová, a Igreja não sei de quem. Não é essa igreja, não é esse sistema religioso que o homem levanta, que é de Deus. Igreja de Deus é pessoas. Igreja de Deus somos nós, que cremos em Cristo. Então nós só vamos ser igreja de Deus quando a gente crê em Jesus. Quando a gente se converter a Jesus.
quando a gente conhecer a verdade. Verdade que liberta. Verdade que faz você chegar a Deus. O caminho para o homem chegar a Deus não é uma igreja, não é uma instituição, não é você se entregar, ser devoto, praticante, a obra, prática, obrigações, compromissos, deveres, fazeres de nenhuma religião. A igreja de Deus é pessoas que, quando conhecem a verdade, quando se convertem a Cristo, aí sim, essa pessoa torna-se membro da igreja que forma com todos os demais que creram em Jesus a igreja de Deus. Igreja, pessoas, uma instituição que não é de homem, uma instituição que não é física dentro de um sistema formado em um local de alvenaria. A igreja de Deus é o corpo místico de Cristo que é formado por pessoas. Está entendendo isso? É muito sério, irmão. É muito bom a gente ser esclarecido, conhecer a verdade, ser ensinado verdadeiramente. O povo está preocupado, não, a minha igreja é verdadeira, eu estou na verdade, eu estou dentro da igreja, a igreja que vai para o céu é essa, a igreja de Deus, o povo verdadeiro é esse. Qual? Qual? Eu dou uma lidinha lá em Paulo, capítulo 1 de Coríntios, 1 Coríntios. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 e o 2, se você quiser conferir, vai lá dar uma lidinha e busca, seja prudente, vai analisar as escrituras e conhecer e aprender de Cristo. Amém? Paulo vai dizer, escrevendo, a igreja de Coríntios, ele diz assim: a igreja de Deus que está em Coríntios. Aí, quem é essa igreja de Deus? Aí eu pergunto, eu vou buscar analisar. Paulo está falando de qual igreja aqui? Paulo está se referindo a algum ministério? Alguma igreja, instituição? Qual é a igreja de Deus que Paulo está escrevendo aqui aos Coríntios? Capítulo 1, versículo 1 e 2. Quando ele diz, a igreja de Deus que está em Coríntios. Mas que igreja é essa que Paulo se refere? Paulo está se referindo a alguma instituição, igreja? Alguma organização do homem formada, levantada dentro de casa de alvenaria? Ministério? Que nem hoje se tem muitos? Qual é a igreja que Paulo se refere? Aí Paulo vai falar, no mesmo texto, ele vai dizer qual é a igreja, que igreja é essa, qual é a igreja de Deus que ele está se referindo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 e o 2, dá uma lidinha lá. Paulo vai dizer assim, a igreja de Deus que está em Coríntios, aos santos santificados em Cristo, que em todo lugar invoca o nome do Senhor. A igreja de Deus é os santos. A igreja de Deus que Paulo estava escrevendo aos Coríntios não era uma igreja, um ministério religioso lá em Coríntios, não era a denominação, Igreja Assembleia de Deus, a Igreja Batista. Não, Paulo está escrevendo aos irmãos, aos cristãos, às pessoas que são membros que formam a igreja. A igreja de Deus que está em Corinto, que igreja é essa? Aos santos santificados por Cristo, que em todo o lugar invoca o nome do Senhor. Essa é a igreja de Cristo, essa é a igreja de Deus, que está na verdade. Não é uma igreja verdadeira, é a igreja que está na verdade. Quem está na verdade é a igreja. Está entendendo? Então não se preocupe em procurar qual é a igreja verdadeira. Não é a Assembleia, é a Batista, é a Presbiteriana, é a Adventista, é a Deus é Amor, é a Congregação Cristã do Brasil, é a Católica, é a dos Mormons. Qual é a igreja verdadeira? Nenhuma. Porque a Bíblia não nos ensina a buscar a igreja verdadeira. A palavra de Deus nos adverte a conhecer a verdade, para ser liberto e tornar-se membro dessa igreja, pelo selo do Espírito Santo, que nos faz propriedade de Deus, que é a garantia do penhor da salvação. Efésios 1,13, Efésios 4,30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Romanos capítulo 8, versículo 9. Quem não tem o Espírito de Deus, esse não é dele. Só é a igreja de Cristo. Quem está em Cristo tem o Espírito Santo, está andando na verdade, porque conheceu a verdade. Aí nós somos igreja de Deus. Amém? Então não se preocupe em procurar qual é a igreja de Deus. Se preocupe buscar conhecer a verdade, para que você seja a igreja de Deus. Amém? Aqui é assim.
Aqui você é informado, é instruído, é ensinado, é orientado com a verdade que liberta. A verdade não de igreja nenhuma, a verdade de Deus, que é Jesus, o evangelho que ele pregou. Amém? Vou deixar você agora com um pouquinho da mensagem que eu sempre estou levando aqui, ó. Visita meu canal aqui no YouTube, ó. Visita meu canal aqui no YouTube. Vários vídeos para levar vários esclarecimentos de vários assuntos que você precisa conhecer, como esse que você está recebendo agora. Esse vídeo aqui eu também vou postar lá no YouTube, essa live que eu estou fazendo aqui agora. Me visita aí vários vídeos de instruções, que será uma bênção para levar você esclarecimento diante das ministrações que vai te levar ao conhecimento de assuntos que você precisa conhecer para sair do engano e estar na verdade para ser igreja de Deus. Amém? Aqui, ó, vou deixar um pouquinho dessa mensagem com você. Deixa eu ver qual é a mensagem aqui, ó. Estou cumprindo aqui, né, cumprindo meu ministério, levando a verdade que liberta. Esse é o meu canal no YouTube. Se você quiser conhecer mais assuntos de vídeos de instrução, vem aqui no meu canal no YouTube, baixa os vídeos e vai ser edificado com a instrução da palavra de Deus. Também tem lá no Kawai, se você quiser desejar, assim você fique à vontade, tá certo? Não estou procurando aqui seguidores, não quero saber do teu like. Eu quero a minha causa de ganho aqui, o que eu quero é levar para você, é fazer você ter a oportunidade de ter o esclarecimento da verdade para que você conheça a verdade, seja liberto para se tornar a igreja de Deus. A igreja de Deus verdadeiramente é os que estão na verdade. Não é quem está em igreja A, B ou C. A verdadeira igreja de Deus são pessoas que estão em Cristo, que é a verdade de Deus, que nos liberta do engano e da mentira. Então, respondendo para o amigo que me perguntou qual é a igreja verdadeira de Deus, nenhuma. Porque a Bíblia não deixou nenhum caminho para ninguém buscar a igreja verdadeira. A Bíblia nos manda buscar o conhecimento da verdade, para que, estando na verdade, sejamos igreja de Deus. Igreja de Deus não é nenhum ministério, instituição formada, levantada por homens, que estão aí criando seus impérios e fazendo suas fortunas através do povo como negócio deles. Porque Deus, Ele convida você a estar não dentro de igreja, a estar em Cristo, que é a verdade por onde você é liberto. Amém? Fica um pouquinho aí com essa mensagem aqui. Está em dessabor. A igreja tem essa função. A igreja tem que exercer esse ministério. Igreja, não estou falando da igreja do homem, casa de alvenaria, tijolo, areia e cimento, onde dizem que é de Deus. Igreja, estou me referindo a pessoas que é a igreja de Deus, que já alcançaram o conhecimento da verdade, que já foram libertas, que estão seladas pelo Espírito Santo de Deus, garantindo ela como propriedade de Deus, onde ela é inserida na igreja. A partir do momento que ela crê em Jesus, se arrepende e recebe o batismo para a remissão do pecado em Jesus Cristo, onde ela é selada pelo Espírito Santo. Igreja, somos nós, pessoas, e nós temos esse compromisso. Agora, uns têm a vocação com um grau de fé e conhecimento maior, que Deus deu a vocação para o ministério da palavra, para poder levar o ensino, fazer o bom combate da fé, repreender, corrigir, instruir, refutar. Isso é para quem está preparado dentro da vocação que Deus deu, para edificar os demais membros. Porque nós também somos membros. Só que há uma diferença. Nós recebemos mais dons. Nós recebemos vocação. E temos o maior compromisso. Não é que nós somos maior do que os outros. Todos são membros, como nós também. Que temos a vocação de pastor, presbítero, evangelista, apóstolo. Nós também somos membros. Nós não somos maior do que ninguém, nem tampouco menor. Porque nós temos que conhecer esse princípio. Entre os membros da Igreja de Cristo, não há maior nem menor. Glória a Deus, glória a Deus. É isso aí, pessoal. Fiquem aí com um pouquinho mais. Se quiser mais, vai lá no YouTube, no meu canal, e vai ver ali, vai ali estar baixando e vendo os vídeos de instruções para levar o conhecimento para vocês. Amém? Evangelista Wellington Ramos, sempre levando esclarecimento, conhecendo a verdade
Por onde seremos libertos? Para que sejamos verdadeiramente de Deus, estando em Deus, pelo conhecimento da verdade, seguindo, praticando a verdade, que é Cristo o que ele ensinou. Para encerrar, um texto que Jesus disse que é muito importante a gente analisar e entender. João 15:7, Jesus vai dizer assim: se vocês estiverem em mim, nele, né? Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, Jesus vai dizer isso. O lugar para a gente estar não é em nenhum lugar chamado igreja. O lugar para a gente estar como igreja é em Cristo. E olha o que ele vai dizer: e as minhas palavras estiverem em vós. Quem é que está guiando você? Quem é que está trazendo instrução e orientação para a sua vida de conhecimento, de fé, de edificação em Deus? Tem que ser a palavra de Cristo. Se você não estiver sendo conduzido, guiado, instruído pela palavra de Cristo, você não está dentro da direção como igreja. A igreja, ela tem que ser submissa, guiada, dirigida pela palavra de Cristo, que somos nós. Nós somos a igreja. Individualmente somos membros que formamos a igreja. E essa igreja, a cabeça dela, não é nenhum pastor presidente de nenhum ministério. A cabeça da igreja de Cristo é o próprio Cristo. E nós temos que andar submisso, guiado, dirigido por Jesus como igreja de Deus. Amém? Então que Deus abençoe vocês e que vocês conheçam a verdade e sejam libertos. Porque ainda há tempo de sair desse engano e da mentira.